Fala pessoal, beleza? Léo Lopes aqui, chegando com mais um vídeo do canal do Interferência de Passe. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a semana 9 que já tá chegando. Pois é, chegamos literalmente na metade da temporada, o tempo voa, realmente a temporada é muito curta, né? A gente espera o ano todo pra chegada da NFL e quando ela chega ela passa feito um jato. Mas é isso, vamos aproveitar que a gente já tá numa temporada tão legal, tão espetacular, com vários jogos incríveis e falar um pouquinho sobre a semana 9 que tem aí vários jogos legais, vai ter um jogaço digno de final de conferência que a gente já vai falar daqui a pouco. Mas antes de qualquer coisa eu quero pedir pra você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para continuar ajudando no crescimento do Interferência de Passe, beleza? Dito isso, bora pro vídeo! Beleza, pessoal, bora então começar com a nossa watchlist da semana 9. Separei aqui os 4 jogos mais interessantes, na minha opinião, para essa rodada. E agora priorizando os jogos que tenham os times que estão brigando por uma vaga na pós-temporada, porque faz muito mais sentido falar sobre eles a essa altura do campeonato, beleza? Eu quero começar com um jogo entre Minnesota Vikings e Detroit Lions. Jogo muito interessante, válido pela NFC Norte. De um lado, time de Detroit, um dos melhores elencos da conferência. Acabaram de renovar com o Aiden Hutchinson, o melhor jogador do setor defensivo da equipe, e é um time que está aí na caça pelo Green Bay Packers, que lidera a divisão no momento. Do outro lado, time de Minnesota que vem meio que na contramão, time que vem aí de algumas derrotas, que perdeu o Carson Wentz, que vinha sendo quarterback titular, tá fora da temporada, e fica aí essa dúvida na posição de quarterback. Será que o DJ McCarthy volta? Será que eles vão colocar um outro quarterback para ser o titular nesse jogo? Fica aí a dúvida, mas de qualquer jeito, um jogo muito interessante e muito importante para essa divisão, até porque implica diretamente nas configurações de pós-temporada, que é o que vou mencionar bastante nessa watchlist, beleza? Até porque, se o time de Detroit perder, ele acaba vendo o time de Green Bay se distanciar um pouco mais. E do outro lado, uma derrota do Minnesota Vikings significa se afundar mais ainda numa divisão que é muito competitiva. E ficar em último lugar dentro dessa NFC Norte, convenhamos, não é nada bom. Então, de qualquer jeito, um jogo muito importante, muito interessante para a gente acompanhar nesta semana 9. A segunda partida que eu separei é entre Denver Broncos e Houston Texans, um jogo bastante interessante da Conferência Americana e que eu acredito que seja muito importante também. O time de Denver lidera a sua divisão, mas vê aí no seu retrovisor um Kansas City Chiefs embalado, um Los Angeles Chargers que tem um bom time, que venceu na última rodada também, e vai encarar o Houston Texans que está buscando se recuperar depois de um começo muito difícil e que ainda quer sim chegar à pós-temporada, pelo menos chegar ali ao Wild Card, já que o Indianapolis Colts conseguiu uma gordura muito boa e se distanciou bastante na liderança da divisão. Então, como eu falei, um jogo muito importante para as configurações de playoffs da Conferência Americana. O time de Denver que quer fazer a manutenção da liderança da sua divisão, e também é uma divisão muito competitiva, então você não pode tropeçar contra outros times que estejam em piores fases dessa temporada. E do lado de Houston, eles não podem mais perder jogos. Eles querem aí recuperar do tempo perdido, querem se recuperar desse início muito ruim, e eles não podem de jeito nenhum perder mais jogos se eles querem ir à pós-temporada ainda este ano. Então é um jogo muito interessante, que eu tenho certeza que vai ser uma partida de defesas que vão brilhar no jogo, muito legal pra gente ficar de olho também. Bom, pessoal, é claro que não podia faltar essa partida, né? O terceiro jogo da nossa watchlist da semana 9 é a partida entre Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, a primeira edição desse ano de Patrick Mahomes versus Josh Allen. Vai ser um jogaço de bola, eu tenho certeza que vai ser um jogo espetacular, a gente não pode perder, é sério, e vai ser um jogo muito importante também, até porque os dois times estão ali na caça pelos líderes de suas divisões. Era algo que a gente não imaginava antes da temporada começar, a gente esperava, assim, uma dominância, quem sabe, das duas equipes em suas divisões, mas fato é que New England Patriots e Denver Broncos são os líderes no momento, mas a gente não pode subestimar essas duas equipes, até porque a gente sabe do potencial dos dois times e que são comandados por dois quarterbacks de elite e que podem ali elevar o patamar dos dois times e buscar tanto o título das suas divisões, como também a folga da Conferência Americana. De um lado, Kansas City Chiefs que vem super embalado, com 3 vitórias pra lá de dominantes, com Patrick Mahomes jogando fina da bola, e do outro
outro Buffalo Bills que vem de um amasso pra cima do Carolina Panthers. O James Cook tá comendo a bola no setor ofensivo, e a defesa que, na minha opinião, tende a melhorar um pouco, a defesa que vinha deixando a desejar, principalmente defendendo o jogo terrestre, mas que eu acho que principalmente depois da bye week, que teve aí há 2 semanas atrás, vem pra melhorar no decorrer desta temporada. Um jogaço que a gente não pode perder aí no domingo à tarde, beleza? E pra fechar a nossa watchlist, o Sunday Night Football, partida entre Seattle Seahawks e Washington Commanders, um jogo bastante interessante também da Conferência Nacional. O time de Washington, que era um time que gerou muita expectativa na gente, vem de uma final de conferência na última temporada, porém que tá sofrendo, perdeu alguns jogos, o J.D. Daniels tá perdendo jogos por conta de lesão, inclusive no momento de gravação desse vídeo, é dúvida pro jogo de domingo, não sei se ele vai jogar, e de qualquer jeito, é um time que tá deixando a desejar, até porque tem elenco pra performar um pouco melhor sim, e vai encarar um time de Seattle que vem melhorando a cada semana, e que ainda por cima é um dos visitantes mais indigestos da liga como um todo, o time de Seattle que se recusa a perder fora de casa, e que vem de descanso, né, o time que teve ali a bye week na última semana, vem descansado, alguns jogadores que estavam lesionados devem retornar e devem começar jogando, o que deixa o time mais forte ainda, com certeza vem com sangue nos olhos para conseguir mais uma vitória e fazer a manutenção da liderança da NFC West, que o time conquistou com um tropeço de São Francisco na última semana. Um jogo bastante interessante, que eu tenho certeza que vai fechar com chave de ouro a rodada de domingo. Então é isso, a nossa watchlist está entregue, os 4 melhores jogos desta rodada, e agora bora para a parte que importa do vídeo, que são o quê? Os palpites do interferência de passe. Bora lá. Beleza, pessoal, bora então para a parte que interessa do vídeo, que são os palpites do interferência de passe para a semana 9, né? Uma semana bastante interessante, a gente tem aí 4 times de bye week, tá bom? O Tampa Bay Buccaneers, Cleveland Browns, New York Jets e o Philadelphia Eagles não jogam na semana 9. E na última rodada foram 13 jogos, eu tive um aproveitamento bastante interessante, acertei 10 palpites, errei apenas 3. E na temporada como um todo são 82 acertos e 39 erros. Mas então, bora pro que interessa, bora pra palpitaria, começando com o Thursday Night Football, jogo entre Baltimore Ravens e Miami Dolphins. Aqui, após uma vitória do time dos Ravens, que é mais time, a defesa tá jogando melhor. Acho que o Lamar Jackson volta para essa partida, e mesmo com a vitória expressiva do Miami Dolphins na última rodada, não vejo o time tendo sucesso uma segunda semana seguida, ainda mais contra uma defesa que eu acho que vai ter um desempenho muito bom nesse jogo. Então, vitória dos Ravens jogando fora de casa. Seguindo, Chicago Bears contra Cincinnati Bengals, jogo em Cincinnati, time dos Bengals que teve uma outra cara com o Joe Flacco durante esses jogos, porém a defesa continua sendo muito ruim. Eu acho que isso é o necessário para uma vitória do time de Chicago, que é um time mais equilibrado. Por mais que o Caleb Williams não esteja encantando, ele não esteja jogando tão bem quanto eu esperava que ele fosse desempenhar nessa temporada, eu acho que ele tem tudo o que é preciso para conseguir uma vitória apertada fora de casa. Então, vitória para o time de Chicago, jogando aqui na casa dos Bengals, tá bom? Seguindo, Vikings e Lions, jogo no Ford Field, lá em Detroit, jogo muito importante para a NFC Norte, mas aqui o time dos Lions é um time muito melhor, na minha opinião. A gente não sabe qual vai ser o quarterback da equipe de Minnesota, pelo menos não no momento desse vídeo. De qualquer jeito, contra essa defesa que é muito forte e um ataque muito explosivo, eu não consigo apostar num outro time que não seja o time de Detroit aqui, jogando em casa, inclusive. Então, vitória dos Lions aqui, até que, entre aspas, com uma certa facilidade. Carolina Panthers e Green Bay Packers, jogo no Lambeau Field. O time dos Panthers que vem de uma derrota bastante sofrida, e o time dos Packers que lidera a conferência e vem de um jogo muito bom do seu quarterback, Jordan Love, que jogou muita bola contra o Pittsburgh Steelers. Eu acho que ele tem tudo para repetir a dose e levar de novo a vitória para o time de Green Bay, dessa vez jogando no Lambeau Field diante do seu torcedor. Então, vitória dos Packers aqui, até que também com uma certa facilidade contra o time de Carolina. Denver Broncos e Houston Texans, jogo em Houston, jogo de 2 times com 2 defesas muito, mas muito fortes. O time de Houston que tá tentando se recuperar, vem de uma boa vitória jogando contra o San Francisco 49ers, e o time de Denver que vem de um amasso para cima do Dallas Cowboys. E aqui eu vou apostar meio que contra
o que eu acredito. O time dos Texans não é uma zebra, né? Tá como favorito aqui, mas eu esperaria uma vitória do time de Denver, porque é um time mais equilibrado. Mas eu tô com um feeling que o time de Houston vai emplacar uma segunda vitória, vai começar aí uma recuperação na temporada e vai em busca da vaga do Wild Card na Conferência Americana. Então aqui eu vou com uma vitória do time da casa, do time do Houston Texans, num jogo com uma pontuação bastante baixa, porque vai ser um jogo bastante defensivo, mais que a defesa de Houston, que provavelmente ali é uma das melhores, talvez top 3 ou até a melhor da liga, vai fazer diferença e vai levar a vitória para o time da casa. Então vitória do time do Houston Texans, tá? Seguindo com Atlanta Falcons e New England Patriots, time dos Falcons que eu não consigo entender, é um time que perde para os Panthers de 30-0, ganha dos Bills e aí depois tem uma derrota horrorosa para o time dos Dolphins, e aqui jogando fora de casa contra um ótimo time de New England, não consigo apostar a favor. Então, vitória do time dos Patriots, com uma ótima atuação do Drake May, que tá jogando muita bola, tá aí na briga pelo MVP também, eles têm que levar ele em consideração, tá jogando muita bola, e aqui eu acredito que eles vão conseguir uma vitória até aqui também com uma certa facilidade, porque eu acho que é um time muito mais equilibrado e muito superior ao time de Atlanta, tá? São Francisco 49ers viaja para encarar os Giants em Nova York, lá no MetLife Stadium, né? O time dos Niners que sofreu uma derrota bastante frustrante para o time de Houston na última semana. É um time que não consegue pressionar o quarterback, a defesa está sofrendo bastante na ausência do Nick Bosa e do Fred Warner, e vai encarar um time de Nova York que também sofre com lesões, né? O Malik Rivers está fora, o Ken Scalable teve uma lesão horrorosa no último jogo, também fora da temporada, e vai ser um jogo bastante interessante. Eu acho que vai ser muito disputado e com poucos pontos também, mas eu acho que o time dos 49ers tem algo a mais que o time dos Giants e vai conseguir aqui uma vitória bastante apertada jogando fora de casa. Então, vitória do time de São Francisco. Seguindo com Indianapolis Colts e Pittsburgh Steelers, jogo lá em Pittsburgh, um jogo muito interessante, muito difícil de palpitar na minha opinião, mas aqui eu consigo ver o Jonathan Taylor fazendo um estrago enorme na defesa de Pittsburgh, que tá jogando mal, esta é a verdade. A defesa mais cara da liga, mas que não tá desempenhando a nível do que eles recebem. E aqui, mesmo fora de casa, pra mim, eu vejo uma vitória do time de Indianapolis, que tá impossível na temporada, né? Os caras estão com 7 vitórias, uma derrota, lideram a Conferência Americana com folga, e eu acho que eles chegam aí à 8ª vitória e vencem o time de Pittsburgh fora de casa. Então, vitória dos Colts. Seguindo, Los Angeles Chargers viaja para encarar o Tennessee Titans, o time dos Chargers que teve a volta do Joe Alt e que ele mudou esta OL, né, o Justin Herbert, ainda assim foi pressionado, mas ele se sentiu muito mais confortável no último jogo, e o time dos Chargers conseguiu uma vitória muito expressiva contra o time dos Vikings, vai encarar o fraco time de Tennessee, mesmo jogando em casa. Aqui eu aposto uma vitória do time dos Chargers, que é mais time, é mais completo, tem um quarterback melhor, um dos melhores da liga, na minha opinião, e isso faz a diferença. O time dos Chargers que volta forte na briga pela pós-temporada na Conferência Americana com uma vitória aqui. Então, vitória de Los Angeles jogando fora de casa. Jacksonville Jaguars e Las Vegas Raiders, jogo lá em Las Vegas, o time dos Raiders que deveria estar performando melhor. Essa é a minha opinião, é um time que vem me decepcionando, e o time dos Jaguars que tava bem e que deu uma decaída, né, mas é um time que vem aí de bye week, se não me falha a memória, e que eu acho que alguns ajustes foram feitos e que é o bastante para vencer fora de casa o time dos Raiders, que é fraco. Então, vitória do time de Jacksonville aqui jogando fora de casa, num placar apertado entre 3 e 5 pontos, tá? New Orleans Saints e Los Angeles Rams, jogo em Los Angeles. Eu acho que aqui é um jogo meio que poupa tempo, o time dos Rams é muito superior e deve vencer aqui o time dos Saints na estreia do Tyler Shug como quarterback titular da equipe de New Orleans. Inclusive, eu acho que ele vai ter um problemão na sua estreia como titular contra uma defesa que é fortíssima e muito agressiva. Aqui, vitória do time dos Rams, tá? Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, jogaço, melhor jogo dessa rodada, talvez aí o jogo mais esperado da temporada, jogo em Buffalo. O time dos Bills aqui, ao que parece, é zebra jogando em casa, né? Até porque o time de Kansas City vem super embalado, com várias vitórias dominantes, Patrick Mahomes jogando uma barbaridade, porém,
jogando em Buffalo, num cenário de zebra, não consigo apostar contra o Josh Allen, do mesmo jeito que se o Chiefs fosse zebra em Kansas City, eu não conseguiria mais apostar contra o Patrick Mahomes. E aqui, no embate entre os dois, embates em temporada regular, a gente sabe que os números tendem para o Josh Allen. Eu vou com ele aqui, vitória do Buffalo Bills, num jogaço de bola, decidido ali por uma posse apenas, até mesmo por 3 pontos no drive final, vitória do time do Buffalo Bills jogando em casa, beleza? Sunday Night Football, Seattle Seahawks viaja para encarar o Washington Commanders. Como eu falei até o momento desse vídeo, o Jayden Daniels é dúvida, não sei se vai parar o jogo, e vai encarar uma defesa que é muito, mas muito forte, que tende a ter retorno de alguns jogadores importantes, e também com um ataque que está em plena evolução, com o Jackson Smith-Njigba jogando uma barbaridade, né? Ele está ali concorrendo com o Jonathan Taylor para ser o jogador ofensivo do ano, na minha opinião. Aqui eu acredito na vitória do time do Seattle Seahawks, que não perde fora de casa, e eu acho que eles engatam mais uma vitória fora aí, para manter a liderança da NFC Oeste. E para fechar, o Monday Night Football entre Arizona Cardinals e Dallas Cowboys, jogo em Dallas, um jogo que, sendo sincero, não me agrada muito. Vocês sabem muito bem que eu não vejo um bom time lá em Arizona, é um time muito hypado, mas que, na minha opinião, é muito superestimado, e um time de Dallas que tem uma defesa ruim, mas tem um ataque muito explosivo, e eu acredito que o Dak Prescott vai conseguir aí atear fogo na defesa do time de Arizona, e aqui acredito uma vitória do time de Dallas jogando em casa. Então, vitória do time do Dallas Cowboys sobre o Arizona Cardinals para fechar os palpites da semana 9. E é isso, pessoal. Palpites entregues. Comentem aqui quais são os palpites na opinião de vocês. Se vocês acham que eu vou errar, quais são os jogos que eu tô viajando aqui pra gente dar aquela interagida, beleza? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado a quem ficou até o final me acompanhando. Por favor, deixe aqui nos comentários quais são os jogos que vocês mais esperam para essa rodada e por que é Chiefs e Bills, tá? Eu sei que é o jogo mais esperado dessa rodada, não tenho o que discutir. Mas coloque aqui quais são os outros jogos que vocês acham que serão muito interessantes também. E é claro, o palpite de vocês para a gente dar aquela comparada e interagir bastante. Por favor, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo para ajudar no crescimento do Interferência de Passe, assim como seguir a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também, assim como as minhas redes sociais pessoais. Me sigam lá para a gente interagir um pouquinho, beleza? Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, aquele abraço e falou!